financeira, né? Um tema que nós já tínhamos debatido, mas para pensar necessariamente sobre a proposta de intervenção, correto? Vamos avaliar aí uma redação, né? Competência 5, a nova proposta, e vamos dar nota, a redação, a proposta, tudo, e contar também com a colaboração de vocês, para a gente ver qual é a nota, quem vai pesar a mão, quem não vai pesar a mão. De fato, é importante observar aí a participação de vocês, ok? Isso é importante. Bom, nossa redação é sobre o tema que nós já debatemos, então falamos um pouquinho até sobre repertório sociocultural, para relembrar quais seriam os repertórios que vocês poderiam mobilizar ao longo da redação. Vamos observar esses repertórios, analisá-los, ver se eles estão bem pertinentes, adequados, produtivos, ok? Bom, vamos que vamos. Vamos começar? 11h04, né? Já é o finalzinho da manhã, daqui a pouco é a hora do almoço, né, diretor? Com certeza. A melhor hora do dia, a hora do almoço. É isso, aquele momento que a gente vai fazer aquela refeição, delícia. Hoje eu... Baião de 2. Baião de 2 eu queria. É só pra gente... Só pra pensar, né? Porque o acarajé Salvador hoje, hein? está em Salvador, tá pertinho. Tá perto, tá perto. Tem uma coisa que a gente tá perto da Salvador Allende, né? Na estação do BRT. Salvador. No máximo. A gente não consegue Salvador, Salvador Allende. Salvador Allende. No Rio de Janeiro existe. Estamos próximos. No Recreio a gente tá na Barra, a gente tá pertinho. Salvador Allende. A estação de BRT, né? Em frente tem um mercado, já desce, para lá no mercado, tudo caro, já sai revoltado, pega o BRT cheio. E é isso. É esse tipo de Salvador que a gente tem no momento. Mas tá tudo bem, graças a Deus por isso, né? Então, essa coisa, essa situação. Bom, quem já tá aí ao vivo online? Olha só, deixa eu dar uma olhada, diretor. Desce pra mim. Olha só. Pode descer. Lucas Eduardo, Larissa, Luana Góes, Luana minha xará, Bru, Karen, Kailane Medeiros, Larissa, Jamile. Kailane já mandou aqui algumas dúvidas. Prof, como melhorar no desenvolvimento? Tenho muita dificuldade de desenvolver mesmo fazendo roteiro. Bom, desenvolvimento tem alguns passos, né, Kailane? Primeiro, você vai retomar o seu projeto de texto, então você vai escrever o seu tópico frasal, em seguida você vai colocar seu repertório sociocultural e depois você vai criticar. Você precisa seguir esses 3 passos. Você tem seguido? Isso é importante, ok? Tem mais uma dúvida que apareceu agora, diretor. Lucas Eduardo fala, prof, dicas de como usar a crase. Olha só, gente, uma maneira... Joga aqui no meu quadro, diretor. Ó. Isso se deve à falta de ensino os alunos deixa eu ver, recorreram, deixa eu tirar para transformar, a professora. Olha só, Lucas, muitos me perguntam, professora, quando usa a crase ou não? Gente, a crase ela pode ser por uma necessidade do verbo ou uma necessidade do nome. Verbo e nome, verbo e nome, verbo e nome, verbo e nome, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Agora sim. Isso pode acontecer em função do verbo ou em função de um nome. Ai, professora, não sei se tem crase ou não. O que você vai fazer? Você vai passar para o masculino. Falta. Escolhe aí um substantivo qualquer masculino. Então, em vez de falta, eu vou botar erro, tá? Ah, professora, mas perdeu o sentido. Tudo bem, não tem problema. É só colocar uma palavra no masculino, só pra gente fazer uma comparação. Devido à falta, vou passar para erro. Eu posso botar devido o erro? Devido o erro, é assim? Não, é devido ao erro. É devido ao erro. Olha só. Qual é o bizu? Devido, vou repetir. Peguei essa palavra no feminino, passei para o masculino. Erro. Aqui, o que eu vou colocar no masculino? Devido ao erro. Tudo bem? Todo mundo me acompanha até aqui? Então, se no masculino eu uso o ao, significa que no feminino eu vou usar a com crase. Certo? Então, devido a alguma coisa. Falta é substantivo feminino, não é isso? É a falta, é um substantivo feminino. Desse modo, é o quê? É uma palavra que, neste caso, necessita de crase. Então, olha só, tô na dúvida, devido à falta, tem ou não tem crase? E a prof falou que é só pegar uma palavra no masculino e, se tiver o ao, significa que no feminino tem a com crase. Aqui embaixo, os alunos recorreram à professora. E não sei se tem crase ou não tem. O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai repetir o verbo, recorreram. E aqui eu vou trocar de professora para professor. Certo? Recorreram ao professor.
recorreram ao professor. Se tem ao no masculino, tem a com crase no feminino. Ok? Essa é uma boa dica para quem tem dúvida. A crase pode correr tanto por uma necessidade de nome quanto por uma necessidade de verbo. Se eu tiver dúvida, pego a palavra, passo para o masculino, ou se não tiver uma palavra no masculino, como é o caso de falta, né? Eu pego um substantivo qualquer no masculino. Eu vejo que no masculino eu vou usar o ao. No masculino eu uso o ao. Significa que quando for uma construção com uma palavra no feminino, eu vou ter a crase, ok? Serviu aí como uma ajuda? Pelo menos nesse início. Existem outras regras. A crase tem muitas regras, tem exceções, mas já é um bom caminho. Deixa eu dar uma olhada aí nas dúvidas, diretor. Olha só, a Rita fala, prof, bom dia, normalmente eu faço a retomada do texto no final da conclusão. Devo mudar isso? Com certeza, Rita. Com certeza, né? Vamos lembrar aqui, ó, qual é o passo a passo da conclusão. Olha só. Passo a passo da conclusão. Primeiro, conectivo interparágrafo, que é o portanto, né, geralmente. Certo? Vou fazer o seguinte, peraí. Vamos lá. É o conectivo interparágrafo mais retomada de tese mais proposta completa ou seja, com os 5 elementos, mais o resquício de proposta, né? Uma proposta com partes apenas. Ok? Então, a retomada de tese, aqui, Rai, no início, tá? Até para você reafirmar que aquela situação... Rita, desculpa, né? Rai não, é Rita. Até para você afirmar que aquela situação é um problema, né? Então, no caso do nosso tema de hoje, que é a educação financeira, você pode colocar algo do tipo, portanto, a educação financeira representa um desafio na vida dos brasileiros no século XXI. Portanto, a vida financeira de muitos brasileiros ainda é um impasse, ok? A vida financeira dos brasileiros ainda estão, entre aspas, no vermelho. Você tem que reforçar aquilo que já foi apresentado. A retomada de tese tem que acontecer depois do conectivo interparágrafo, que geralmente é o portanto, ok? Meu diretor, deixa eu dar mais uma olhada aqui nas dúvidas. Digo que esse momento é para tirar as dúvidas, certo? Eric, só uma proposta não basta? Então, a nossa recomendação, joga aqui, diretor, a nossa recomendação é de uma completa e outra com resquício, ok? Vanessa, conectivo pode ser com tudo? Jamais, Vanessa. Nunca, 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 nunca. Joga aqui, meu diretor. Vanessa, olha só. Portanto, sendo assim, ok? Então, nunca, 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 nunca com tudo. Nunca. Por que nunca contudo? Contudo tem valor de oposição. Contudo é uma conjunção adversativa. Jamais. Por favor, nunca, 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 nunca. Tá? Como diria a Carol com K, limpa tudo. Limpa, limpa, limpa. Não use, por favor, esse conectivo contudo na sua conclusão para iniciar. Jamais. Jamais. Porque você quebra o nexo da sua redação, né? Ali, por que se utiliza o portanto, sendo assim o então? Porque são palavras que têm tom de fechamento, que são palavras que têm na sua natureza, na sua essência, né? Na sua classificação gramatical, são palavras com valores semânticos de conclusão. E o contudo tem valor semântico de oposição. Então você está colocando uma oposição no lugar de fechar, no lugar de concluir. Então você vai quebrar o nexo do seu texto. E aí você com certeza vai ter aí um desconto, porque é um erro bem crasso, é um erro bem complicado. Diretor, dá uma atualizada? Não tem jeito, esse nosso tempo é para tirar dúvida, é para resolver problema, né? Quais os elementos da proposta de intervenção colocar nesse resquício de proposta? Fica a seu cargo, tá? Geralmente, Sabrina, vocês colocam agente e ação, né? Porque são os elementos da proposta mais importantes, né? Saber o que vai ser feito e quem vai fazer. Então, por aí já basta um meio modo no máximo, tá? Não se prolongue, porque as linhas já estão ali, né? No limite. Igual o programa da Globo. A Rayane, prof, a senhora recomenda reescrever a redação que a gente tirou com uma nota ruim a partir de outro tema? Reescrever a partir de outro... Ou a partir de outro tema. Acho importante. Se vocês quiserem reescrever, é uma forma importante. Para vocês reorganizarem um texto que foi mal avaliado. Acho importante. Diretor, dá uma atualizada. Olha só, a Kailane cria aqui uma sequência para o desenvolvimento. Retomada do projeto, colocar repertório, ampliar a ideia, depois colocar um dado estatístico e por meio dele fazer uma crítica.
Bom, Kailane, a única situação você não pode ter 2 repertórios no mesmo parágrafo. Então, você vai colocar um repertório sociocultural, por exemplo, de um filme, e depois você vai colocar um dado, esse repertório, ele tá inchado, né? Ele vai ocupar mais espaço que deveria. Então, se você quer colocar um repertório a partir de um dado estatístico e fazer crítica em cima dele, ele tem que ser o repertório principal. Você vai ter que tirar esse repertório anterior. Não tem espaço para 2 repertórios no mesmo desenvolvimento, ok? Certo? Débora? É errado usar gerúndio? Não. Gerúndio pode ser usado, sim. O problema é que vocês usam gerúndio nas estruturas inadequadas. Gerúndio pode ser usado? Pode. O problema é que vocês usam quase que o tempo inteiro. Isso aí é um problema. Emily fala, o resquício é obrigatório? Bom, o que a gente tem percebido? Os alunos que apresentam proposta completa e resquício têm notas maiores, tá? A gente tem visto esse comportamento da banca. Então, a gente tem apontado isso, ok? Guilherme, prof, detalhamento entre vírgulas ou hífens pode? Hífen não, no caso, Guilherme, vai ser travessão, tá? Hífen é para palavra composta. Nesse caso, não é hífen, o nome mais adequado é travessão. Pode ajudar a explicitar para o corretor? Ou ele sempre vai distinguir? Olha só, você precisa criar, Guilherme, estruturas linguísticas que apresentem esse detalhamento. Uma boa forma é você detalhar, por exemplo, o agente. Joga aqui, diretor. Eu gosto bastante, Guilherme, de detalhar o agente. Então, por exemplo, eu posso dizer que o governo, vírgula, principal, responsável pelo bem-estar social, isso aqui é detalhamento. A mídia, principal, ferramenta de divulgação de informações, certo? Detalhamento. Entre vírgulas ou entre travessões, tá? Não é hífen. Hífen é só usado nas palavras compostas, ok? Maria Eduarda, prof, eu retomo o repertório sociocultural para fechar a conclusão? Se você tiver tempo, você pode criar circularidade. Você pode apresentar um repertório circular, né? Desce para mim, diretor, deixa eu ver se tem dessa redação. Desce mais. Vou apresentar para vocês, olha só. Grande Depressão. A fim de romper com os descontroles críticos vistos na Grande Depressão. Grande Depressão só foi mencionada, não é retomar o repertório apresentando o repertório, não é isso. É mencionar um repertório que já foi apresentado obrigatoriamente onde? Sobe, diretor. Onde que esse repertório foi apresentado? Lá na introdução, ok? Por enquanto, vou dar uma pausa nas dúvidas e vamos ler a nossa redação, a ponto, depois eu volto ao esclarecimento de mais dúvidas. Vamos lá. Em 1929, o Brasil vivenciou o acúmulo de dívidas em virtude dos reflexos da Grande Depressão, período em que a Bolsa de Nova York faliu, o que culminou na queda da política café com leite em território nacional. Anos mais tarde, tal momento histórico parece não ter servido como exemplo para muitos brasileiros, já que o número de endividamento cresce alarmantemente, o que urge mudanças. Nesse sentido, torna-se indispensável discutir os obstáculos para a promoção da educação financeira, não só pela falta do ensino de matemática contextualizada, mas também pelo excesso de propagandas apelativas a compras. Então, interessante a maneira como esse candidato conduz a sua argumentação. Ele vai basear o fato de haver uma inadimplência, o fato de haver o gasto excessivo e, por sua vez, uma dificuldade financeira em muitos lares por conta da falta da matemática contextualizada nas escolas e também pelo fato de haver uma incitação ao consumismo. Nós somos o tempo inteiro, né, expostos a propagandas. Poxa, o tênis novo, né, da marca tal, a jaqueta nova que a artista fulana de tal usou no clipe, caramba, a loja tal vende. Percebam que nós somos incitados, nós somos o tempo inteiro instigados a esse processo de compra. E é óbvio que esse consumismo, ele tem como reflexo o processo de endividamento, porque se a pessoa não tem muito dinheiro e compra o tempo inteiro, em algum momento esse dinheiro vai faltar para poder honrar com o pagamento, né, de todos esses itens. Então é importante observar que esse candidato escreve um texto em que a introdução é muito boa, tá? Quais são aí os elementos muito positivos nessa introdução? Primeiro, um repertório histórico. Fala de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York, e ainda fala desse reflexo da quebra da Bolsa de Nova York no Brasil. E aí, esse candidato demonstra que ele tem um conhecimento histórico interessante, tanto da história do Brasil quanto da história geral. Nós sabemos que a queda da Bolsa de Nova York, ela vai influenciar diretamente na política que havia no Brasil, que era a política café com leite, né? E aí, a essa altura, o Brasil também vai viver maus momentos, maus pedaços em função dessa quebra da Bolsa de Nova York que aconteceu em 1929, tá?
Em seguida, esse candidato cria uma ponte, né? Então ele sai desse repertório e ele comenta esse repertório na realidade atual. Então percebam que ele cria essa ponte aqui, ó, no segundo período. Então ele diz, anos mais tarde, tal momento, qual momento? Lá da falência da Bolsa de Nova York, da queda da política café com leite, né? Parece não ter servido como exemplo para muitos brasileiros. Então parece que esse evento nem impactou, parece que esse evento nem foi conhecido, né? Já que o número de endividamento cresce alarmantemente, o que urge mudanças. Então ele já aponta que isso é um problema, já que urge mudanças, certo? Nesse sentido, olha a tese, olha como é que ele constrói a tese, ele coloca o conectivo intraparágrafo. Nesse sentido, torna-se indispensável discutir os obstáculos. O que é obstáculo? É barreira, é problema, certo? Para a promoção da educação financeira, não só pela falta do ensino de matemática contextualizada, mas também pelo excesso de propagandas apelativas a compras. Perfeita a introdução, perfeita. Notem aí que estão destacadas o quê, ó? Estão destacados os dois elementos do projeto de texto. Ensino de matemática contextualizada e, em seguida, excesso de propagandas apelativas, ok? Vamos para o desenvolvimento 1, famoso D1. Sob esse viés, opa, olha só o conectivo interparágrafo utilizado. Muitos falam, prof, em primeiro lugar, em primeiro plano, a priori, já caiu tudo isso. Primeiramente já caiu, já caíram todos, certo? O adequado é sob esse viés, sob esse cenário, diante desse cenário, certo? Sob esse viés, vale ressaltar, vírgula, que o conhecimento financeiro é extremamente eficaz, mas muitos cidadãos não sabem a importância de tal conteúdo. Agora tem problema, problema de competência 1. O candidato coloca essa vírgula depois do ressaltar, né, o que é inadequado, já que esse que é uma conjunção integrante e não um pronome relativo, então essa vírgula é inadequada. Em seguida, ele coloca um mais com i, que aqui deveria ser o mais sem i, que é o igual a contudo, porém, né? Sob esse viés, vale ressaltar conhecimento financeiro é extremamente eficaz, porém, muitos cidadãos não sabem a importância de tal conteúdo. Então, já tem dois problemas aí de norma padrão, o que já configura que esse candidato chega à nota de 160, já que ele já tem uma queda de 40 pontos, porque tem dois problemas de naturezas diferentes. Um de pontuação e o outro, ele não domina aí o uso ortográfico adequado da palavra, ok? Diante disso, segundo notícias do jornal UOL, 41% dos brasileiros em fase adulta fecharam o ano de 2018 com o seu nome negativo em decorrência de dívidas. Repertório sociocultural. Bom, jornal UOL, então é legitimado, né? É uma grande empresa, uma grande marca, né? De veículo de informação. Esse repertório tem a ver com o tema? Tem, porque está falando de dívida. Então, é problema com dinheiro. Então, tá certo. Vamos ver se esse candidato vai criar legitimidade, né? Vai criar produtividade, melhor dizendo. Dessa maneira, mostra que grande parte da população não consegue adquirir controle do seu próprio dinheiro, se tornando cada vez mais dependente do Estado por não terem a capacidade de obter equilíbrio de finanças, por não saberem como. Essa parte crítica, ela tá bastante ruim, ainda tem um probleminha aqui. Esse Estado aqui é grafado com letra maiúscula, porque faz referência à organização política, né? E aí essa crítica tá ruim, essa criticidade, esse fechamento tá ruim. Então, fala que o conhecimento financeiro é importante, mas e aí? Dessa maneira, mostra que grande parte da população não consegue adquirir controle do seu próprio dinheiro, se tornando cada vez mais dependente. Tá, falta criticar melhor. Essa terceira parte do desenvolvimento tá um pouquinho precária, né? Eu já descontaria ponto. D2. Ademais, cabe avaliar, vírgula, que nota que esse candidato de fato não sabe. Ele não sabe que não pode botar vírgula antes desse que. Porque o mesmo erro que ele faz aqui. Então, ele não sabe essa regra. Então, isso já faz com que essa nota fique realmente em 160. Ele desconhece essa regra. Ademais, cabe avaliar que o assunto educação financeira é pouco notado nas escolas, mesmo sendo algo tão importante. Diante de tal alternativa, é possível afirmar se a pessoa bem ensinada durante seu processo educacional sobre esse devido processo financeiro, então aí sobre devido, tá um pouco estranho, teria grandes chances de no futuro ser um indivíduo de grande poder no mercado. Segundo o filósofo Pitágoras, educar as crianças e não será preciso punir os homens. Assim fica evidente que uma pessoa sem entendimento de finanças contribuirá menos para o crescimento da nação. Bom, esse repertório tem a ver com a ideia de que a matemática contextualizada ensinada às crianças provavelmente será aí uma ferramenta colaborativa entre os brasileiros na gestão do dinheiro. Isso aí vai reverberar. Mas, percebam, o candidato, o que ele prometeu? Olha só. Olha o que ele prometeu na introdução. Matemática contextualizada e excesso de propagandas. Eu já li o D1, que fala sobre o conhecimento financeiro, ele não apresenta a propaganda. Eu já li o D2, ele não apresenta propaganda. Aqui é a conclusão. Opa! E aí, esse candidato vacilou, né? Joga aqui do meu quadro, diretor. Esse candidato vacilou. Por que esse candidato vacilou, gente? Ele não cumpriu o projeto de texto. Ele não cumpriu o projeto de texto. Ele vai ser penalizado, ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado porque ele não cumpriu. Joga lá no meu material. A introdução está perfeita. A introdução está perfeita. Porém, ele não cumpre. Onde estão aí as propagandas apelativas, né, que incitam o consumismo, e esse consumismo gera, né, tem como reflexo o endividamento. E aí?
Onde estão essas propagandas? Não vejo. Nos 2 parágrafos ele falou sobre o conhecimento financeiro, que é problemático, a matemática contextualizada que não existe. Mas e aí? Onde estão as propagandas? Esse candidato vai ser penalizado na competência 3, que é na seleção e organização de fatos e argumentos. E não cumpre com o projeto de texto que ele iniciou lá na introdução. Vamos ler a proposta, que é o nosso objetivo, mas hoje a gente está fazendo correção. Portanto, joga aqui no meu quadro, diretor. Olha só, portanto, conectivo interparágrafo, check. Portanto, fez isso. Vamos voltar. A mídia, instituição responsável, não tem retomada de tese. Joga aqui. O candidato comeu, ó. O candidato comeu a retomada de tese. Joga aí, diretor. O candidato comeu a retomada de tese. Comeu a retomada de tese. Seria interessante ter essa retomada de tese. Portanto, a mídia, instituição responsável por difundir conhecimento e informação. Então, mídia, agente. Instituição responsável por difundir conhecimento e informação é o detalhamento do agente. Deve criar campanhas educativas. Então, deve criar campanhas educativas é a ação. Por meio de produções televisivas é o meio modo, como filmes e séries, em que suscitem a saúde financeira como elemento crucial dos tempos modernos. Então, nós temos mídia como agente, instituição responsável como detalhamento, campanhas educativas será a nossa ação, né? Por meio de produções será o nosso meio modo, falta finalidade. Isso irá acontecer com o financiamento do Estado a fim de romper com os descontroles críticos vistos na Grande Depressão. A finalidade está aqui. Nota que essa proposta, ela apresenta 5 elementos, então existe uma proposta completa, mas é uma redação que não atende à expectativa da nossa equipe do ProEnem. Nós aqui no ProEnem, né, sugerimos aos nossos alunos que, além de uma proposta completa, que ele apresente um resquício de proposta. Então esse candidato não apresenta um resquício de proposta, mas ele faz o quê? Ele faz uma circularidade, a fim de romper com os descontroles críticos vistos na Grande Depressão. O que é Grande Depressão? Sobe, diretor, bota lá no topo do material, por favor. Ok? E aí, olha só, olha a Grande Depressão, foi apresentada lá na introdução. Então, nota aqui, o que eu posso citar, mencionar de repertório na conclusão? Só pode ser o repertório que foi apresentado e contextualizado na introdução. Eu não posso apresentar nada novo, eu só posso mencionar para criar circularidade. Uma coisa que eu já apresentei, já contextualizei na introdução. Certo? Então existe circularidade, mas essa proposta, ela não atende ao desejo, aos anseios da equipe de linguagens da família ProEnem. Nós aqui no ProEnem indicamos que vocês façam uma proposta completa e um resquício de proposta, certo? Para vocês atingirem, nós percebemos que as redações que apresentam proposta completa e resquício de proposta têm notas maiores, certo? E aí, qual vai ser a nota dessa redação, diretor? Vamos ver o que essa turma vai falar. Se a galera vai pesar a mão, se a galera vai ser mais empática. E aí, dá uma atualizada. É obrigatório ter retomada na competência 5? Retomada do repertório... Retomada não. Retomada da tese, sim. Ana Cláudia, tinha tudo para ser uma boa redação. Começou bem, de fato. A intro tá perfeita, né? História, eu amo história. Eu, então, se eu fosse corretora do Enem lendo essa redação agora, caramba, eu ia ficar triste, meu coração ia ficar partido. Porque já ia me envolver, essa introdução me envolveu. História que eu amo, nossa, com um projeto de texto bem elaborado, mas aí ao longo do texto a redação deixa a desejar. Atualiza para mim, diretor. 800, Daniel falou. Kailane, pode usar inicialmente? Não. Sob esse viés diante desse cenário. Inicialmente, em primeiro lugar, tudo isso caiu, ok? Desce mais um pouquinho, diretor. Tânia, prof, minha nota oscila muito, não sei mais o que fazer, depende da redação. Dá uma dica para melhorar. Precisa fazer uma correção ativa, Tânia. O que você tem errado? Você precisa saber o que você erra, diagnosticar esses erros para você não repeti-los, ok? Kailane, 140 na competência 1? Não, 160, Kailane. 160 significa o seguinte, o candidato tem domínio da norma padrão, mas não tem domínio perfeito, ok? Ele sabe muito de norma padrão, mas ele apresenta algumas inconsistências, alguns problemas. Emily, no lugar de sob esse viés eu poderia usar dessa forma em primeira análise? Não, dessa forma é para usar no fechamento. Não pode usar, Emily. Desce um pouquinho, diretor. Poderia substituir o vale ressaltar por deve-se ressaltar? Pode. Eric... resquício de proposta, já respondi. Thaís Eliânia. Se der um branco, posso usar os textos de poesia das questões de prova da redação? Por exemplo, tem uma poesia e uma questão que apresenta que se encaixa com a redação, eu posso? Pode usar. Desde que você coloque o nome do poeta, da poetisa e tenha mais ou menos uma noção do movimento literário. Mas se o poema tiver relação com o tema, isso é possível, tá? É até uma forma inteligente de usar o repertório, porque o repertório está fora dos textos de apoio. Então você, se fizer esse repertório bem feito, você vai conseguir agregar pontos. Desce para mim, diretor. Olha só, Rafael, prof, se eu colocar, por exemplo, propagandas por meio de redes sociais, como Facebook e Instagram, isso já é um detalhamento? Como o Facebook e Instagram tem caráter de detalhamento, sim. E o por meio de redes sociais, entre vírgulas. Luna.
na seguinte frase, porque há erro de paralelismo. Com isso, a evasão escolar é um problema e persiste em função do difícil acesso à internet e às desigualdades socioeconômicas. Falta crase antes de as desigualdades econômicas, certo? Difícil acesso à internet e difícil... Não é isso? A evasão... Ah, tá. Em função do difícil acesso à internet, é em função das desigualdades econômicas. As desigualdades econômicas também representam esses problemas. Então, na verdade, não é a com crase, é das. Então, vamos retomar, aluna. Com isso, a evasão escolar é um problema e persiste em função do difícil acesso à internet e das desigualdades socioeconômicas. É em função do difícil acesso, é em função das desigualdades socioeconômicas. É em função de duas coisas diferentes. Então, do difícil acesso, você botou do lá. E aqui, as desigualdades socioeconômicas, você colocou as, você tem que botar das, ok? Brisa, por que colocar duas propostas? Uma completa e um resquício. Nós observamos que esse modelo tem mais êxito, tem mais nota no Enem, ok? Diretor, joga aqui no meu quadro. Olha só, qual vai ser a nota desse candidato? Competência 1, 160. Competência 2, tema, tipo e repertório, 200, né? E aí o repertório da Grande Depressão, muito bem feito. Competência 3 vai ser a mais penalizada, porque ele não cumpre o objetivo dele, tá? Vou botar 80, vou pesar a mão porque ele não cumpre. Ele diz na introdução que vai falar sobre a falta da matemática contextualizada e o excesso de propagandas. Ele não fala do excesso de propagandas, ele não fala do consumismo, então ele rompe com a alma do texto dele. Lembra que a tese é o primeiro momento de argumentação, então ele não cumpre aquilo que foi prometido na tese. Competência 4, vamos observar aqui, joga aqui, diretor, no material. Olha só, sob esse viés, diante disso, ademais, diante de tal alternativa, desce mais um pouquinho. Nesse sentido, olha, competência 4 não tem jeito, tem que dar 200, não dá pra ser bruxa aqui não. E na competência 5, deixa eu analisar aqui só com um pouquinho de calma, ele coloca o candidato mídia, instituição responsável, então mídia, agente, instituição, detalhamento, campanhas, ação, meio modo, detalhamento, finalidade, ok? Ele ganha 200 pontos, porque o Enem prevê isso, mas a gente tem visto aí um modelo em que propostas que apresentem duas partes têm sido avaliadas com mais êxito, ok? Então vamos lá. 200, 200, 200, 600, mais 160, 760, mais 80, diretor. 760 mais 80, dá quanto? 760 mais 80? É. 8 quanto? 900, calma aí, 860? O que você falou? 760. É de tudo que a gente vai fazer. Não, 760 eu tô firme. 760, mais 80. Mais 80. 760 mais 80. 840. 840. É uma nota baixa? Não. Mas é uma redação que poderia chegar a 920, 60 tranquilamente. Ok? Bom, amores, vamos ficar por aqui? A gente volta na próxima semana, certo? Com mais redação, com mais tema. Como vocês sabem, eu me chamo Luana Viana. A barra tá diferente. Tchau, tchau. Até semana que vem.